Olá a todos! É um prazer estar aqui neste evento, no primeiro simpósio de difusão da cultura surda, em parceria com a Uniaselv e também com a organização do CIDIX. Esse é o sinal do CIDIX. Os dois, então, parceiros responsáveis por esse evento tão importante na área da cultura bilíngue, né, da cultura surda, que é tão importante e é necessária essa difusão para todos os públicos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Num primeiro momento, então, vou me apresentar para vocês. Eu tenho certeza que trago contribuições interessantes que vocês vão poder aprender e compartilhar aqui com vocês. Este é o meu sinal, como vocês podem ver em tela. Esse é o meu sinal. Meu nome é Tiago e eu sou surdo. Eu sou membro da organização de docentes de minicursos da CIDIX, com parceria, então, desta vez com a Uniaselv. Pode passar o slide. Agora eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre a minha formação, as minhas experiências. Eu sou licenciado primeiramente em Química e depois em Letras Libras. Agora eu estou fazendo a terceira licenciatura em Pedagogia. Pode passar. Eu me formei em 4 pós-graduações. Em Educação Especial, em Educação Bilíngue para Surdos. A segunda em Alfabetização e Letramento. Pode passar para o próximo slide, por favor. A terceira, então, em Educação Infantil e Ensino Fundamental. E a quarta pós, eu fiz especializado em Metodologia do Ensino da Matemática. Pode passar para o próximo slide. Agora, eu estou fazendo o mestrado. Continuo na vida acadêmica, estudando, estou me especializando, né, fazendo o mestrado na área de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, pela UTF-PR, e a linha de pesquisa é Ensino, Ciências e Novas Tecnologias. O tema da pesquisa é o ensino de Química para os alunos surdos, na educação bilíngue de surdos. Eu ainda continuo estudando, né? Ainda não finalizei. Estou trabalhando junto ao meu orientador e assim que tiver tudo certo, a gente vai publicar e finalizar, então, o mestrado. Pode passar. Eu já tenho uma experiência profissional, então, em algumas áreas, certo? Já atuei como professor de Química, como professor de Libras também, e também como professor de Libras no contraturno escolar. Pode passar para o próximo slide. Atualmente, eu continuo trabalhando como professor de Libras dentro do Departamento de Educação da UEL. Esse é o sinal deles. Pode passar. Tudo certo, então, em relação à minha apresentação, às minhas experiências, área de formação. E agora a gente tem o tema do nosso minicurso, que é o quê? Pedagogia visual nas diferentes áreas de ensino. É muito importante, um tema muito relevante e que a maioria das pessoas que são formadas nessas diversas áreas não entende a importância deste tema. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa entender que tipo de estratégias a gente consegue usar e o que a gente está trabalhando em relação à aprendizagem dos alunos, para contribuir no processo de aprendizagem deles.
Pode passar. Certo, aqui a gente tem duas perguntas que significam apenas uma, certo? São para duas comunidades distintas, a comunidade ouvinte e a comunidade surda. Para os surdos, eu vou perguntar: vocês já viram falar em pedagogia visual? E agora eu pergunto para a comunidade ouvinte: vocês já ouviram falar em pedagogia visual? Fica o questionamento. Pode passar. Mas então, o que é essa pedagogia, né? O que ela significa, a pedagogia visual? Ah, eu já ouvi falar em pedagogia visual ou já vi falar sobre isso, mas o que ela significa? É o que a gente vai ver agora, pode passar. Aqui a gente tem o autor Piletti, do ano de 1997, e ele traz o que para a gente? Que a pedagogia visual está em diferentes áreas de ensino. A palavra pedagogia, ela tem origem grega, e o que ela traz para a gente? Ela traz dois significados. A palavra paidos, que significa criança, e a palavra agen, que significa conduzir. E então, a palavra pedagogia, formada por essas duas palavras, então, na língua da Grécia, né, que tem origem grega. E então, o conceito, né, moderno de pedagogia é que a pedagogia é a filosofia, é a ciência, é a técnica da educação, completo porque abrange todos os aspectos fundamentais da pedagogia. Piletti, então, trouxe essa citação para a gente. E o que a gente precisa entender com isso, né? Ah, é pedagogia de novo, todo mundo está acostumado já com a palavra pedagogia, a gente já escuta aqui, escuta lá, já vê aqui, já vê lá. Não, a gente precisa entender e internalizar este conceito, entender o tamanho da sua importância e relevância na contribuição do ensino, né, da aprendizagem dessas crianças. Agora que a gente já entendeu o conceito de pedagogia, pode passar para frente. Agora a gente já viu o conceito de pedagogia, mas nós temos uma composição aqui, né, com a palavra visual. Agora a gente vai ver sobre pedagogia visual. A pedagogia visual nada mais é do que uma pedagogia elaborada, voltada para a comunidade surda-muda, baseada com os próprios entendimentos e experiências visuais. Aqui nós temos uma citação da autora Campelo, no ano de 2008. Eu encontrei a citação da Campelo nos meus estudos, né? E achei muito interessante trazer para cá, porque a gente vê, claro, as diferentes estratégias e metodologias que são importantes para usar com cada comunidade, com cada comunidade que a gente está atuando. E essa citação, ela traz muito esse conceito tão importante e relevante da comunidade surda, da pedagogia visual para a comunidade surda. E isso é muito importante, é de extrema relevância para a comunidade surda, ok? Pode passar. Certo. Aqui a gente tem uma citação de Perlin, no ano de 2006. Trazendo, então, essa questão sobre a pedagogia visual, ela explica, e é de forma de uma estratégia
pensando na linguística e na difusão, né? Em como que a gente vai fazer essa transmissão de conhecimento através da imagem. O quanto trazer a questão visual, a imagem, é importante, porque a língua cuja natureza de aspecto precisamente de aparato visual. A comunidade surda tem essa questão, né? Da identidade visual, de trazer os significados, os valores, os conceitos, e disso estar de maneira extremamente importante, trazendo essa clareza de entendimento para a comunidade surda. Aqui a gente vê, então, sobre a pedagogia e o resultado visual, como o quê? Uma emancipação cultural pedagógica. Olha só a preocupação, né, que se teve em trazer a importância desse tema, em escrever sobre esse tema, quebrar paradigmas e trazer essa clareza de conceito. O quanto é importante a gente trazer esse entendimento, ter esse entendimento para melhorar a nossa prática. Pode passar. Agora a gente continua complementando com uma citação da Campelo sobre a pedagogia visual. Entendendo toda essa questão da pedagogia visual, o que a gente precisa tirar? É só a sinalização? Tirar a sinalização de cena? Não! Gente, a sinalização é de extrema importância para passar o entendimento, né? Passar o ensinamento na língua da comunidade surda, que é tão importante. Mas o que a gente precisa? Entender a relevância da experiência visual. Não adianta a gente trazer só a informação em língua de sinais e achar que a gente está dando conta de explicar tudo, né? Trazer toda a conceituação, todos os conteúdos que a gente precisa trabalhar e explicar para eles só sinalizando. Não, eu preciso entender que eles têm a questão da experiência visual muito forte, de maneira muito relevante, e complementar isso na minha metodologia, certo? Porque aí a gente não vai de encontro somente a uma alternativa. Ah, ele precisa receber o conteúdo em língua de sinais e é assim que ele vai entender. Ah, eu tenho o intérprete em sala de aula, então eu posso falar e o intérprete vai estar sinalizando para ele o conteúdo o tempo inteiro? Então, o que a gente precisa entender aqui? Sim, o intérprete vai estar sinalizando, só que esse aluno surdo ele vai estar dividindo o seu olhar entre a explicação do professor ouvinte e a sinalização do intérprete. A gente precisa entender o quanto ele fica dividido, né? Dividindo a atenção dele. Ao passo que se a gente estivesse trabalhando e considerando a experiência visual que ele tem, a gente traria toda essa questão visual para a nossa explicação enquanto professor e trazendo toda a atenção desse aluno para conosco. Pode passar para o próximo slide. Agora a gente tem aqui a percepção e o processamento visual. Vamos ver o que isso quer explicar para a gente, então, né? Esse processamento visual, ele vai se dar como? A gente precisa pensar na pessoa como na comunidade surda, né? Como as autoras já trouxeram de forma brilhante aqui pra gente. Mas o que a gente precisa entender? De que forma isso se dá? É através da língua oral? É através da língua sinalizada? É através da experiência visual? De que forma que eu vou estar trabalhando isso no meu conteúdo, dentro da escola, no momento em que eu estou atuando? A gente precisa entender o quanto isso é importante. O que significa, né, esse signo visual? A gente vê diversas imagens de características, né?
mas a gente precisa entender essa questão visual. E aí começou, então, a se discutir muito sobre a importância da percepção e do processamento visual. As necessidades específicas voltadas, então, para a visualidade como questão central e da constituição desses sujeitos, entre outros aspectos que são extremamente significativos. Pode passar. Então, a gente entendendo isso, né? A gente tem agora a citação da Campelo que traz isso para a gente. Faz-se importante igualmente definir o que se está chamando de pedagogia visual para se compreender o peso de sua inserção no processo de ensinar e de aprender. Olha quanto isso é importante, olha como essa citação é importante. Eu sei, eu já fiz o meu plano de aula, eu sei que ele tem a questão da língua de sinais, né, da Libras, eu preciso respeitar a língua dele. Ele está recebendo o conteúdo na língua dele. Eu estou passando o conteúdo, o intérprete está interpretando. Mas se eu não entender essa questão da experiência, da identidade visual, da pedagogia visual, eu não vou estar considerando uma questão que é significativa para o processo de aprendizagem desse aluno. E então, a partir do momento que eu tenho essa clareza desse entendimento e trago isso, interiorizo essa questão, eu vou montar o meu plano de aula, eu vou fazer o meu planejamento de aula considerando essa questão que é tão importante para o surdo. Pode passar. A gente continua com citação de Campelo, aqui a Campelo traz bastante para nós, muitas informações em relação à pedagogia surda, né? O direito à pedagogia surda ou à pedagogia visual. Considerando o quê? Que a pedagogia visual, ela pode ser compreendida como aquela que se ergue sobre os pilares da visualidade. Olha que interessante isso. Ou seja, que tem no signo visual o seu maior aliado no processo de ensinar e aprender. Vejam se não está abarcando tudo que a gente trouxe até agora. Por que a questão dos pilares? Porque é uma questão de organização e de estrutura, né? São estratégias que estruturam o nosso planejamento, o nosso plano de aula. A escolha dos materiais são pilares do meu conteúdo, né? Do que eu vou trazer e procurar estabelecer no meu planejamento, no meu plano de aula. É isso que eu vou considerar. Então, só para vocês entenderem o quanto é importante, olha só. Se eu não colocar o pilar na minha construção, o que vai acontecer com a minha obra, com a minha edificação? Vai cair, certo? Vai cair, gente, se eu não tiver um pilar de sustentação que sustente a minha obra, a minha construção, a minha edificação, a minha obra vai cair, a minha edificação vai cair. E é a mesma coisa que a gente pensar no ensino, né, considerando apenas a língua de sinais e não pensar nesses pilares estruturais, da mesma forma vai cair por terra tudo que eu estou tentando fazer. Eu estou trazendo uma gama de conteúdo, eu estou tentando ensinar, tentando explicar para aqueles alunos. Mas eu preciso considerar de que forma eles entendem. Vai ser através da oralização? Eu vou ficar oralizando, explicando? E nisso eu vou estar focando apenas nos ouvintes, que tem a questão auditiva como um dos pilares principais. Mas se eu trouxer imagens, vídeos que tragam toda essa questão visual, imagens em tela, trazendo um exemplo visual
sobre aquilo que eu estou trabalhando, eu vou estar conseguindo ensinar de forma clara e de fácil entendimento para eles. Pode passar. Então, a gente precisa entender a necessidade da pedagogia visual. De que forma isso se cria? Como é que eu vou estudar sobre isso e vou entender a cultura surda, entender de que forma os estudos visuais são importantes, né, para considerar isso no meu plano de aula, no meu planejamento, para eu conseguir explicar esse conteúdo. O que vai sustentar essa minha explicação? De que forma que eu vou conseguir pegar todas essas questões, internalizar, dar conta de entender aquilo, para daí passar para frente, né? Então, como é que eu vou conseguir entender toda essa questão desses elementos, né, que essa pesquisa tem? Então, são várias questões que a gente pode considerar: gênero, sexualidade, nacionalidade, identidade nacional, raça, etnia, cultura popular, diversos públicos, ciência, tecnologia, política de identidade e várias outras questões. Pode passar. Aqui a gente traz a citação de Elkins, do ano de 2003, sobre essa questão da pedagogia, a política da estética, instituições culturais, política da disciplinaridade e vários assuntos que abarcam tudo isso que vem trazendo essas citações para a gente entender melhor a pedagogia visual, os estudos visuais, entender principalmente a relevância desse tema. Mas aí a gente se pergunta, e como é que funciona isso na hora do trabalho mesmo, né? Na nossa atuação? A questão, gente, de principal entendimento é a gente entender o conceito das palavras, internalizar e entender que a gente tem todo um apoio, né? A gente precisa estudar, a gente precisa entender e se apoiar de todas essas questões para poder entender e colocar isso em prática. Entender o quanto essas questões são importantes para que eles tenham melhor entendimento e clareza dessa questão de recursos visuais, dos recursos visuais. Então, essa citação é bem interessante trazer aqui. Então, a pedagogia visual, ela é própria, assim, da questão visual espacial, né? Então, a visualidade é muito importante. E é um sentido muito valioso. É próprio, sabe, da sociedade, essa questão visual. E também a questão da imagem, sabe? A sociedade da imagem. Então, ali a gente tem a citação de Jobim e Souza, do ano de 2000, que explica, né, que a gente vive numa sociedade da visualidade, né, e que isso é real, de transformar o real em imagens. Então, por isso, por exemplo, você está ensinando química. Ok, está ensinando química e você precisa pensar na sociedade real, pensar em algo que você possa mostrar em imagens, tá? Então, perceber que a aula, por exemplo, você está ensinando sobre vapor, ok? Então, vamos pensar na sociedade real, imagens que eu posso utilizar para estar ensinando. Ah, eu posso ensinar do cozimento do arroz, uma questão de percepção visual. Então, eu tenho que mesclar dentro e fora da sala de aula. Isso é muito importante, mostrar a questão da percepção e da visualidade ao vapor. Eu preciso enxergar o vapor, ok?
Ah, isso é o vapor. Ok. É muito, muito importante essa amostragem. Então, os materiais, os recursos gestuais e visuais, a imagem, tudo precisa ser mostrado. Ah, não é só ficar explicando, da surdo ficar lá coçando a cabeça. Ah, tô entendendo. E é tanto faz, tá? Surdo ouvinte lá fica raciocinando. Aquilo não age, não flui naturalmente. Precisa mostrar. Isso é em qualquer material. Precisa ser visual. É preciso se esforçar, usar estratégias, pensar e se preocupar com isso, ok? Pode passar. A autora Campelo, em 2007, continuamos com Campelo. Então, ela fala que os termos pedagogia visual e pedagogia surda, elas são muito usadas ao longo do tempo e ainda continua sendo usado. Ah, já completou pedagogia visual, pedagogia surda, beleza, acabamos as terminologias. Não, isso vai se desenvolvendo. Ainda não estamos. É preciso divulgar, né? E entender o conceito. Então, a pedagogia, ela não está só preocupada, tá? É importante que a gente vá para as diversas áreas, para que a gente não fique só focado na pedagogia. Todo e qualquer conteúdo, de qualquer disciplina, precisa usar a pedagogia visual. Então, essa terminologia, ela abarca tudo, e isso vai melhorar todo o processo. Pode passar o slide. Então, pensando em pedagogia visual, a gente vai pensar, né, na metodologia, como que eu vou ensinar, na área da educação de surdos, como é que eu vou fazer os materiais, vou fazer os recursos, né, os visuais, beleza. Então, eu sempre vou estar ali preocupado, né? E a língua de sinais tem um papel de centralidade nisso, é muito importante. A questão linguística visual. Então, é importante que isso esteja contemplado no processo ensino de crianças, para que torná-las capazes, né? Então, a pedagogia visual é muito, muito importante. E a Campelo, ela continua explicando da pedagogia visual, ela vai falar das técnicas, dos recursos, das perspectivas, né, da pedagogia visual. E também vai falar que a pedagogia visual ela é extremamente importante no sentido da visão. E não é para ficar ali preocupada com a audição. O sentido da audição, na verdade, ele vai perder o lugar para a visão. Então, a pedagogia visual, ela tem uma proposta para ensinar, para melhorar o ensino dos surdos, né? Pensando em estratégias. Por exemplo, quando eu vou assistir um filme, tenho que usar a legenda, né? Tá. Então, tira o português. Não, vamos pensar em outras possibilidades. Também a questão do som, né? Esquece isso. Coloca no mudo e vamos só assistir mesmo. Também temos outras possibilidades de informação, tradução para a língua de sinais. É possível discutir e pensar em tantas coisas. Também podemos usar a computação, os recursos tecnológicos. Dá para usar o Meet, tantos recursos hoje em dia de comunicação, né? Então, a língua de sinais, os conceitos, o currículo, é importante que a língua de sinais esteja contemplada. Essa questão do ouvintismo é preciso ser tirado, tá? Então, para isso, a gente vai pensando na questão da linguística. Por exemplo, a gente vai ensinando a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica e a pragmática. Isso. Então, pensando nessas áreas da linguística, a gente pensa no ensino.
A gente vai pensar na pesquisa, nas crianças surdas, o que a gente pode usar, né? Então, é preciso pensar em vários recursos visuais, técnicas, os recursos, as perspectivas que podem ser abordadas. Como fazer isso? Precisamos ter uma preocupação. Então, pensando nisso, nessa questão visual, deixando a audição de lado. Ok. Agora vamos um exemplo. Quero contar um exemplo para vocês para tornar mais claro. Nós temos 5 ouvintes, daí temos ali os 5 sentidos, né? Certo? Os 5 sentidos. O olhar, o olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato. Beleza, os 5 sentidos, certo? E o surdo só tem 4? Tira a audição. Não fica preocupado com esse estímulo dos requisitos auditivos. Pra quê, gente? Esquece, tira. Pensa que o visual vai substituir. Daí a gente pode usar o tato, o paladar, o olfato, ok, mas a visão é predominante. Para comunicação, ela é extremamente importante. Vocês têm 5, eu sou surdo e eu tenho 4. Vocês vão utilizar o ouvido, eu utilizo o olho para me comunicar. Então, por isso, é importante pensarmos na comunicação. Então, a imagem, ela comunica. Ela é uma forma de comunicação. É muito importante, tá? Dá para pensar em filmes que podem ser apresentados, tá? Tudo estimulando a comunicação, essa troca, esse aprendizado. A Campelo, o que a Campelo traz é muito rico. Isso realmente nos faz pensar, né, nas pesquisas que podem ser feitas. Vamos seguir? Pode passar. Esse é um exemplo, tá? De forma resumida, essa é uma imagem que eu estou mostrando aí, ok? Tem uma pessoa, daí tem ali o estímulo, né? Eu não sei se é surdo ou se é ouvinte, tá, gente? É só para realmente mostrar para vocês, tá? Não tem legenda, percebam, não tem legenda. É tudo em língua de sinais. E o tema é árvore surda, né? A árvore surda. Então, isso é próprio do mundo do surdo. Muito bom, ideia legal. Pode passar. Então, nós temos a autora Lacerda, que também vai contribuir quando ela fala da proposta da pedagogia surda, que usa muita imagem, muita imagem. Então, nas práticas metodológicas, o uso da imagem é. A questão da semiótica é muito importante. Ela traz muito essa questão da perspectiva semiótica, que pode ser considerada um conhecimento, né? Que pode causar conhecimentos, que pode assimilar conhecimento e cultura, certo? Porque a maioria dos professores surdos não tem a língua portuguesa como língua própria. A maioria vai usar imagem, 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 muita, 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 muita imagem para explicar. Porque o surdo, ele vai prestar mais atenção, vai captar a atenção do surdo. É importante como isso pode proporcionar desenvolvimento. Pode passar. Então, na escola, como que a gente pode fazer, utilizar os recursos, as imagens coloridas, né? É importante ter. Também a questão do significado, que daí ele possa perceber visualmente as metodologias de ensino, o método educacional, para que ele possa realmente entender e que o surdo ele passe a ter interesse, que ele realmente tenha curiosidade, que ele queira aprender e entender. Então, por isso a imagem sempre. Então, em qualquer área que eu utilize, o surdo está com uma dificuldade,
Tá difícil? Então vamos pensar em algum recurso de imagem para mostrar. E ele sempre vai assimilar mais rápido utilizando imagens. Às vezes você mostra e ele fala, eu já sei. Ah, tá, é isso, eu já sei. Ah, tá, já vi, já vi, já vi. Ah, tá. Daí ele consegue contextualizar. Sempre usem imagens, ok? Passem. Então, diversos autores aí vão falar sobre a questão, a teoria, né? A parte da metodologia, da pedagogia visual, ou mesmo pedagogia surda, dependendo da nomenclatura, mas ainda falta muito para a gente se desenvolver, né? A gente não tá completo, falta muito, tá? A gente precisa realmente melhorar a questão da educação de surdos e ir se desenvolvendo. Precisamos nos desenvolver, tá? Não precisamos ser rápidos, mas precisamos ter qualidade no processo. É muito importante. Para tornar possível o aprendizado. Pode passar. Então, nos textos, se a gente for pensar em artigos, dissertação, tese, a gente, quando pesquisa ali o tema pedagogia visual, sempre pensa ali em crianças surdas, né? Daí vai ter a Campelo como referência e ela vai explicar que não é só uma questão da pedagogia, que essa parte teórico-metodológica ela precisa estar nas diversas áreas que envolvam a educação de surdos. Usa a língua de sinais. Não é só uma questão metodológica, material. Não é isso. É preciso ter uma preocupação com a sinalização, com a língua de sinais. Não adianta não ser fluente. Daí o surdo não vai entender, não vai aprender. O surdo precisa ter acesso a essa fluência para que ele entenda de forma clara. Não pode usar a língua de sinais seguindo o português, tendo essa preocupação em manter a mesma estrutura. Tem que ser natural essa sinalização, né? Essa questão visual, de expressão. Então, daí o surdo vai conseguir se desenvolver. Então, por isso que a língua de sinais é uma língua natural, é a língua materna do surdo. Então, o surdo já está acostumado. Então, por isso, a questão da visualidade. Então, a língua de sinais, ela é um apoio para a imagem. Elas se complementam. Língua de sinais e imagem. Daí a gente consegue se desenvolver. Então, se a gente for pensar nos dados que a gente consegue recolher, a gente vai vendo que os professores ouvintes e os professores surdos, eles conseguem se organizar e usar na sua prática pedagógica, mas como? A experiência visual, a sinalização, isso tem que estar internalizado. Então, é preciso pensar na melhor forma de entendimento. Como que ele vai entender? É preciso entender os aspectos culturais. A questão da prática, do planejamento, da adaptação, da pedagogia visual, isso é possível ter qualidade. Não é só o professor surdo sabe, não, eu não sei. Não, o ouvinte também. Se ele sabe Libras, ele consegue adaptar e usar a experiência visual do seu aluno surdo e respeitar a cultura desse aluno. E daí eu faço meu planejamento e como suporte eu vou usar. Então, se eu já conheço, né, o surdo, então eu já conheço o surdo, beleza. Então eu consigo pensar na teoria e me esforçar para adaptar para a língua de sinais e tornar aquilo claro. Então é igual, tá, gente?
E eu realmente penso que esse texto é bem importante. Pode passar. Então, a autora Miranda e Perlin, elas explicam essa questão da experiência visual, né? Então, elas usam a experiência visual como suporte. Lembra que eu expliquei dos 5 sentidos que vocês ouvintes têm e dos 4 dos surdos? Então, pensando nisso, na questão da comunicação, da interação e também pensando na experiência, eu vou estar respeitando a cultura surda. Então, é preciso usar mais a língua de sinais. É o conhecimento de mundo, também a questão da arte, também dos aspectos competitivos, médicos, saúde, área da saúde, também a área acadêmica. É muito importante essa questão de aumentar o nosso conhecimento, né? Dentro da escola, fora. É bem importante, tá? A gente ter essa questão da experiência visual. Pode passar. Então, se a gente for pensar na autora Campelo, a gente pensa que dá para a gente se organizar e entender o currículo, também a didática, as disciplinas, as estratégias, a contação de história, os jogos educativos, a questão da cultura artística, a cultura visual, também da criatividade plástica, né, e visual, também das crianças, as artes visuais, também dá para usar o sign writing. O sign writing é possível ser usado, dá para usar a informática, recursos visuais. Então é preciso ter uma pedagogia crítica, com ferramentas, práticas, com aspectos que possibilitem conceber o mundo na sua subjetividade, né? E também que possibilite a prática e o entendimento contemplando a experiência visual. Então, esses aspectos é muito importante. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Pode passar. Vejam essas imagens. Então, o currículo, a didática, as estratégias, a contação de histórias, tudo isso pode ser usado. Não precisa pensar só em, meu Deus, visual, como é que eu vou fazer? O que que eu faço? Olha só a criatividade, o que eu posso colocar, tá colocando no meu currículo. Eu posso pensar na didática, né? Eu vou pegar um livro, como é que eu vou, que estratégia didática que eu vou usar? É preciso pensar em estratégias. Eu fico pedindo, copiando. Não, eu preciso criar. Às vezes eu copio, mas para aquela criança não vai dar certo, vai ter que ser diferente. Então eu preciso usar estratégias e eu preciso conhecer esse surdo para que eu consiga pensar em estratégias e planejar atingindo ele. Então não é. Às vezes consigo usar jogos, eles adoram jogos. E não é só, pensando assim em aula, todo dia, né? Eu posso usar jogos no meu cotidiano. Artes, a questão da pintura, do teatro, eles adoram. Eles vão usar as questões visuais, o signwriting pode ser usado. Também eu consigo ver a questão da variação, né? Então é preciso pensar e testar estratégias. São as mais variadas, tá? É muito, muito bom.
Entendendo, então, alguns contextos, né? A gente precisou entender que tem várias linguagens. E por que é importante a gente entender sobre linguagem não verbal? Porque é o que a gente mais usa, né? A linguagem não verbal. Pensando, então, na linguagem imagética, que é claro que tem o foco em usar imagens. O que a gente precisa entender deste conceito, né? A gente precisa entender que a semiótica imagética também tem as suas variedades, né? A sua diversidade. E nós temos no último quadradinho a explicação através de uma imagem. Depois eu vou explicar exatamente cada um para vocês. Mas por que a gente precisa entender que um está diretamente conectado ao outro, certo? A linguagem não verbal, a linguagem imagética, a semiótica imagética e a explicação através de uma imagem. A explicação através de uma imagem, certo? Então, todas elas estão conectadas, conforme vocês estão vendo no slide, certo? Eu vou explicar para vocês, então. Pode passar para o próximo slide, por favor. Vejam, então, essas questões. No próximo slide, nós temos o quarto, tá? Mas nesses slides, a gente já tem os 3 primeiros. A linguagem não verbal, ela vai utilizar signos visuais. A gente vai ver, por exemplo, que a gente está acostumado a ver em placas, né? Algum recado, alguma proibição, diversas placas com imagens que já te informam, trazem alguma informação, certo? Placas, ilustrações, né? Então, essas imagens já trazem a informação que elas querem passar. É um aviso, é um recado, pode ser uma música. Todos esses sinais são imagens e que não tem nenhuma palavra, certo? Linguagem não verbal. Então, a gente não tem nenhuma palavra, mas a gente tem uma imagem que traz um significado que a gente consegue entender o significado. Ah, imagens de trânsito, proibido convergir à direita, proibido convergir à esquerda. Placas que vocês já estão acostumados, que trazem alguma informação e que a gente consegue identificar. A linguagem verbal, ela já vai trazer a mesma informação, mas ao invés de trazer uma imagem, um desenho que represente aquilo, ela vai trazer uma informação através das palavras. Assim como a gente tem aqui no slide o exemplo de proibido fumar e da escrita, é proibido fumar neste local, certo? A placa de cima, ela traz apenas uma imagem que é proibido fumar. Enquanto na imagem inferior, a gente traz a informação por escrito. Pode passar. Aqui a gente tem a semiótica imagética. E trazemos, então, uma citação de Campelo, do ano de 2007, que explica sobre a semiótica imagética. É um estudo novo, um campo novo, visual, no qual se insere a cultura surda, que a gente vinha conversando até agora. É a imagem em língua de sinais, onde você pode transportar qualquer imagem ou signo em desenho ou figura em língua de sinais. Qualquer desenho que a gente tenha, qualquer imagem que a gente precise, a gente consegue usar esses desenhos e transportar qualquer desses desenhos, dessas imagens, para a língua de sinais. Temos alguns exemplos ali na imagem do slide. Então, percebam, por exemplo, né, a linguagem não verbal,
a linguagem verbal, a semiótica imagética, a linguagem imagética, todas as três usam a imagem, né? Então, por exemplo, aqui a gente traz uma relação de o que é mais importante, aquilo é mais importante, aquela é mais importante. Aqui a gente está explicando o que cada uma traz, né? Mas, de certa forma, trazendo o quanto a questão da linguagem visual, da linguagem não verbal, já está presente no nosso dia a dia, a gente já está acostumado com ela. Pode passar para o próximo slide. Aqui nós temos uma citação de Vygotsky, do ano de 1999, que está explicando para a gente sobre os conceitos, né, internalizados, né, que são as construções culturais de cada um, o processamento que cada indivíduo vai fazendo, sobre as suas experiências de vida e o que ele adquire para ele, né, o que ele internaliza. E aí que dá para transmitir nesse conhecimento. Então, é claro que a gente vai ver inúmeras questões. Nós temos aí, né, o Decreto 5626, né, de 2005, que abarca essas questões e a utilização de recursos visuais como suporte para essa aquisição. Então, a gente está também respaldado, né, pela lei, pelos decretos, e a gente precisa conhecer, né? Então, tudo que a gente está usando de dados, de recursos, que a gente traga para o nosso dia a dia, que a gente traga para essa transmissão de conhecimento, a gente está também embasado, abarcado e respeitando uma legislação, e que é importante a gente entender todas as estratégias que a gente consegue utilizar, todas as tentativas, por exemplo, a tentativa 1 não deu muito certo. A tentativa 2 agora, também não foi muito legal, mas na terceira dá certo. Então a gente vai tendo esse respaldo de acordo com aquilo que a gente vai aplicando. Pode passar. Nós temos aqui uma citação de Buzar, no ano de 2009, que traz, então, essa questão, né, nomeada aí da pedagogia visual. É importante a gente entender e a gente ter essas diferentes citações para a gente perceber, gente, o quanto os estudos, né, a prática, quanta gente foi estudando e foi reafirmando que a pedagogia visual traz um entendimento maior, que traz essa aquisição, esse conforto maior. Pode passar. Aqui a gente tem a citação de Kelman, no ano de 2011, que nos explica o quê? Os fatos, né, de que além da utilização da linguagem oral e da língua de sinais, nos processos aí, né, de ensino, aprendizagem, a utilização dos recursos visuais. Dá para usar os recursos visuais para além do que a gente já trabalhava, para além do que a gente já conhecia, porque entendendo que eles podem, então, contribuir, né, de maneira relevante para a aprendizagem das crianças surdas, salientando, então, a necessidade de que esses recursos sejam inseridos nas estratégias pedagógicas direcionadas aos alunos. Então, eu consigo fazer a minha pesquisa, eu consigo seguir a minha linha de raciocínio, eu preciso aplicar os meus conteúdos, né? Considerar, então, o meu planejamento, o meu plano, mas eu preciso entender que eu não vou usar isso apenas como uma estratégia, eu vou usar isso como um complemento de tudo que eu trago. Então, eu considero a questão da pedagogia visual e da importância da experiência visual
quando eu tenho algum aluno surdo, né? Crianças surdas. E aí eu considero que a questão visual, eu vou precisar ter uma estratégia diferenciada para trabalhar com essas crianças. Entendendo que eu não vou beneficiar apenas elas, né? Se a gente pensar aí num trabalho de sala de recurso multifuncional, né? Numa sala de atendimento educacional especializado, numa sala de aula de ensino regular, eu posso trazer estratégias visuais que contemplem todos os alunos. Eu vou estar considerando, né, que a experiência visual é relevante para as crianças surdas, mas que vai beneficiar todos os alunos. Então, é claro que a gente precisa entender que todas as tentativas falhas vão nos levando para um caminho de entendimento e de esclarecimento maior, para que eu tenha esse conhecimento e essa tranquilidade em colocar em prática. Pode passar. Aqui eu tenho algumas autoras, né? Simões, Zava, Silva e Kelman. No ano de 2011, então, eles trouxeram para a gente todas essas questões, destacando, então, da criança surda, né? Entendendo o quê? Que o ensino de alunos surdos se apoia em duas vertentes: o bilinguismo e o uso de recursos especiais baseados na experiência visual. Mas que eu preciso considerar. Por exemplo, ele é surdo, então eu vou precisar oralizar? Não, eu preciso entender que ele tem uma língua, que ele usa a língua de sinais, que Libras é a língua materna dele e que eu preciso respeitar, então, que ele vai aprender e entender melhor na sua língua materna. E a partir do momento que eu entendo o quanto a experiência visual é importante para a aquisição desse conteúdo, dessa aprendizagem, que ele consegue contextualizar de forma melhor aquilo que eu estou explicando, aquilo que eu estou trazendo, e que ele vai conseguir, com essas duas estratégias, o bilinguismo, né, respeitar a língua materna dele, e a identidade visual dele, a experiência visual que traz essa clareza de contextualização, eu vou ter resultados melhores do que se eu não entender e não fizer isso, não colocar isso em prática. Isso, a gente está falando apenas de crianças pequenas? Não, gente. A gente está falando de pessoas surdas, que se tiverem adultas, também vão ter a experiência visual como uma expressão maior do seu entendimento de mundo. Os surdos conseguem entender o mundo, né? Através dessa questão visual, de forma muito mais clara, é muito mais evidente para ele. Então, eu considero todas essas questões e sigo fazendo a minha prática, unindo essas coisas, né? Contextualizando, usando diferentes estratégias que possibilitem um entendimento maior. Então, eu vou considerar o bilinguismo, mas eu também vou complementar usando a estratégia da experiência visual. Pode passar. Então, o que esse slide traz para a gente, né? Olha só essa imagem. Essa imagem, ela está inserida na pedagogia visual. Porque quantas coisas a gente consegue pegar, né? Quantos dados a gente coleta, quantas coisas a gente considerou para olhar para essa imagem e entender o significado potente que ela tem, que ela traz para a gente, né? A gente tem que entender toda essa questão da linguística e a gente tem que entender o
quanto é importante a formação, a aquisição do conhecimento, desenvolver, né, o nosso conhecimento, sempre aprendendo mais, ampliando a nossa visão de mundo, ampliando o nosso entendimento, entendendo diferentes estratégias, colocando em prática. Antes eu já tinha mencionado a quantidade de tentativas que a gente pode ir colocando em prática e tentando, e é isso que a gente precisa entender. Tudo isso, inclusive os erros e as tentativas falhas, vão nos dando um conhecimento maior, vão abrangindo mais, aumentando o nosso conhecimento. Ai, meu Deus, agora eu sou obrigada a pegar imagem para trabalhar com essa criança surda? Não, gente, eu não vou estar pegando a imagem para trabalhar com a criança surda. Eu vou estar usando recursos visuais e de imagem para trabalhar e trazer maior clareza para o conteúdo que eu quero passar, facilitando o entendimento dos meus alunos. Então, a gente tem aí também essa questão da dificuldade de entendimento, né? Tem essa questão, eu já tenho que fazer tanta coisa e agora, além de tudo que eu tenho que dar conta, eu ainda tenho que ir atrás de mais recursos visuais. É impossível, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Mas a partir do momento que esse conceito fica claro, fica internalizado, tu consegue montar o teu plano de aula, fazer o teu planejamento do conteúdo que tu precisa passar, entendendo que os alunos, todos os alunos, vão ter uma compreensão melhor daquilo que você quer ensinar. E a partir do momento que eu considero isso, internalizo isso e coloco isso em prática, eu percebo que não se torna um fardo, não é uma coisa que vai aumentar o meu trabalho. Mesmo porque se eu conseguir trazer o meu conteúdo, né, expor o meu conteúdo para os alunos e eles terem uma melhor compreensão, um melhor entendimento, vai facilitar a minha explicação e eu não vou, talvez, precisar explicar tantas vezes ou usar diferentes estratégias para chegar a um bom resultado. Pode passar. Aqui a gente vê o que, gente? A pedagogia visual, ela é, então, focada numa área específica? Não! Como a gente entendeu aqui, ela tem a possibilidade de ser usada em diferentes disciplinas. Ela é multidisciplinar, né? Tem uma diversidade gigante de disciplinas: história, educação física, pedagogia, matemática, letras, educação especial, ciências biológicas, filosofia, geografia, artes visuais, química, entre tantas outras. Existem inúmeras disciplinas, existem inúmeras possibilidades que dá para a gente conectar, que dá para a gente contextualizar e usar a pedagogia visual a nosso favor. Por exemplo, no trabalho de vocês são formados em inglês, por exemplo. Como é que funciona, então, né, um ensino para um aluno surdo? Nossa, como é que eu vou trabalhar a língua inglesa com um aluno surdo? Love! Como é que eu vou explicar isso para ele, né? Eu preciso entender que inglês é outro idioma. Através da pedagogia visual, eu posso ter alguma estratégia de recurso visual que me possibilite ajudar, né? Que me sirva de apoio para que eu consiga ensinar ele. Então, eu posso projetar a imagem na tela, eu posso usar algum recurso de vídeo, eu posso trabalhar com imagens que eu faça a impressão desse material e traga esse material para trabalhar com esses alunos. Então eu vou utilizar 2 desses recursos, vou trazer para a sala de aula e vou contextualizar o conteúdo em inglês que eu preciso explicar. Gente,
São inúmeras as possibilidades que eu tenho. Mas o que eu preciso entender como prioridade? Os recursos visuais. Os recursos visuais têm que ser a minha prioridade. Eu vou pensar no conteúdo, eu vou pensar na metodologia, eu vou pensar nas diferentes estratégias que eu posso utilizar, mas se eu não levar em consideração a pedagogia visual, eu posso estar colocando todos os outros recursos que eu pensei a perder. Eu posso estar desconsiderando todo um trabalho, toda uma busca por conteúdo, por contextualização, todas as minhas tentativas de explicação, sendo que não considerando o que é prioridade, que é os recursos visuais, eu posso conseguir um resultado mais imediato, mais rápido, complementando todas essas questões. Ok? Pode passar. No chat, tivemos uma contribuição do Jonas Freitas, do Polo Juazeiro, na Bahia. Ele diz: boa tarde. Vendo que o importante é socializar, seria importante ensinar todos os alunos a se comunicarem com os surdos também, ao invés de só o professor? Boa pergunta. Obrigado, Jonas, pela sua pergunta. Essa é uma discussão que é muito importante e que traz aí uma questão bem polêmica, né? Porque nós temos o quê? O professor sempre o quê? Sempre à margem, né? O professor está sempre à margem. Parece que o foco do aluno e o contato do aluno é com o intérprete. A ligação que o aluno surdo tem é com o intérprete. Ele não tem esse vínculo com o professor. O professor está sempre lá, afastado, trazendo o conteúdo. E isso é um problema. Até hoje, eu estou estudando o mestrado, por exemplo, né? E até hoje essa continua sendo uma questão, né? Na escola regular, na vida dos alunos surdos. Mas é importante, sim, a gente trazer isso, conversar sobre isso e entender o quanto essa socialização é importante. Ah, olha só que interessante, a gente precisa entender que a linguagem desse aluno é diferente. Ele tem uma língua diferente da nossa. Ele tem inúmeras possibilidades de comunicação que a gente desconhece e que a gente não está acostumado. De que forma, então, a gente pode entender isso, né? Socializando, conversando. Se a gente faz qualquer tipo de pergunta, o aluno só responde, não sei. Mas é não sei, não sei, não sei. E quanto conteúdo foi passado nesse tempo todo? O surdo não vai conseguir aprender tudo isso. Então, é por isso que a questão da inclusão é muito polêmica, né? Essa questão da inclusão é muito polêmica porque ela traz esses assuntos à tona. E é isso que a gente precisa entender. Então, por exemplo, quando eu digo que utilizando a pedagogia visual, eu vou estar trazendo um pouco mais de esclarecimento do assunto que eu quero abordar, do conteúdo que eu quero abordar, mas diminuindo a quantidade de textos, eu já vou estar contribuindo para o aprendizado daquele aluno surdo. A partir do momento que eu trago imagem, você já pode ter a participação do surdo. Ele vai se animar, ele vai interagir mais, ele vai erguer a mão e vai falar, eu já vi isso, eu conheço isso. Então, é claro que é importante, sim, essa comunicação, essa interação, essa socialização.
A gente percebe aí ao longo dos anos uma pequena mudança, mas é realmente muito pequena, né? É a passos lentos que a coisa vai se estabelecendo, mas a gente precisa discutir sobre isso. É por isso que é tão complicado mesmo, né? Falar sobre isso, falar sobre inclusão, porque ainda tem muitas questões que não são abarcadas, mas a tua pergunta foi muito interessante. Obrigado. Então, agora continuando aqui, né? A gente está vendo no slide. A gente está vendo aqui uma disciplina de história. E a história, no caso, né? A disciplina de história, vai poder usar a pedagogia visual? Pode, claro. Aqui a gente vê embaixo da imagem a palavra coliseu. Olha que interessante. A professora trouxe a palavra, mas ela trouxe a imagem. E aí ela colocou essa imagem em destaque e colocou a palavra embaixo. Isso é muito importante. Ela está explicando em língua de sinais, então ela está usando, né, Libras. Ela está sinalizando o conteúdo, ela está trazendo toda a explicação através da língua de sinais. Vocês podem perceber no slide que não tem texto, porque o texto está intrínseco, né? A professora internalizou o conteúdo, ela está explicando esse conteúdo, sinalizando através das suas mãos, e ela colocou ao lado a imagem. Então, a gente está considerando aqui uma linguagem imagética. Nós temos uma imagem, nós temos uma palavra, que é uma linguagem verbal, simples, certo? É apenas a palavra do que a imagem está representando. E o surdo consegue entender isso com clareza, né? Dessa forma, o surdo consegue ter maior entendimento do conteúdo explicado. Pode passar. Agora, um outro exemplo, na disciplina de educação física, vejam só, dá para usar a pedagogia visual, vejam, nós temos a imagem, a intérprete, fazendo alongamento ali, e a explicação. Então, por curiosidade, tá curioso? Dá uma olhadinha no link, a gente vai disponibilizar no chat, ajuda na formação de vocês e contribui, ok? Pode passar. Ó, para crianças surdas, por exemplo, o português, a matemática, ciências, né? Na educação de crianças mesmo, eu posso usar a pedagogia visual. Vejam só, a professora é surda, esse é o sinal dela, tá? Olha o planejamento dela. Ela que fez a imagem, colocou ali, ó. Percebam que ela não tirou foto, né? Olha o trabalho que isso deve ter dado, né? O desenho, decolore, daí mostra a língua de sinais junto com a imagem. Olha só. Daí o surdo com certeza entendeu de forma clara, perfeito, tá? Por isso, esse é o objetivo da pedagogia visual. Infelizmente, né? Eu gostaria aí de estar mostrando alguns vídeos. Mas ela me mandou esse vídeo só no privado, então eu não vou poder compartilhar, tá? Então eu só fiz um print para mostrar para vocês. Mas a prática dela é perfeita, tá? Vamos passar. A disciplina de matemática também pode usar a pedagogia visual. Vejam só. Difícil, né? Meu Deus, daí tem a língua de sinais, demonstra lá, aponta cá e vai, ó, a fluência, né? E vai explicando. Também tá curioso? Dá uma olhadinha no link aí que a gente está disponibilizando no chat. Dá para ver como dá para fazer. Pode passar.
Na disciplina de língua portuguesa, então ali é um curso, né? De língua portuguesa, onde a maioria dos alunos são surdos. Então, é um ensino como L2. Então, eu vi e achei perfeito. A metodologia tá muito legal, a forma de explicar de forma muito clara. Daí vai usando português e a explicação daí vai mostrando na tela. Percebam que não usa imagem, não usa imagem, né? Não tá usando imagem, mas daí vai usando a linguagem verbal e daí vai explicando. Mas porque o foco é o aprendizado da língua portuguesa. Então, por exemplo, na contação de história, dá para usar imagem. Então, mas ali a forma como foi colocado, muito bom, tá? Muito bom. Então, às vezes precisa língua de sinais, mas eu posso usar os recursos visuais. Tá aí o link, a gente vai disponibilizar no chat. Pode passar. Ah, então, a disciplina de inglês também podemos usar. Veja a questão da imagem, a palavra em inglês, a palavra em português. E o surdo vai sinalizando ali, né? Tá curioso? Dá uma olhadinha no link. Pode passar. Então, aí na área da educação especial, né? No AE, no atendimento em Libras, né? No ensino de surdos. Então, você pode usar, toda a parte ali da estrutura, né? Do planejamento, onde é feito, é do INES, né? Esse material aqui, da TV INES. Uhum. Então, a explicação, a forma como é explanada é de ficar de boca aberta. Tá curioso? Dá para adaptar e pensar em outras formas de se fazer, né? Eles têm é perfeito que é disponibilizado ali, tá? Então tá ali o link que a gente vai disponibilizar. Pode passar. Na disciplina de biologia. Então, olha ali a imagem que complexa, né? Tem a parte de química, deve mostrando as terminologias. Mas ele usou duas formas, né? Ele usou a imagem, usou a legenda e eu acho que esse vídeo ele é usado no modelo inclusivo, tá? Mas eu não consegui ter certeza dessa informação. Mas eu gostei muito dessa proposta da sinalização junto com a imagem. Mas eu acredito que que foi feito ali por ouvintes, né? E que daí foi usada a legenda. Pode passar? Na disciplina de filosofia também. Lembra que eu expliquei da imagem, daí tem a legenda, os dois são usados, né? Mas é bem legal, tá? Vai mostrando as imagens e vai explicando. Então, deem uma olhada nesses links, tá, gente? Pode passar. Na disciplina de geografia, muito legal. A parte de mapas, né? Então, bem legal, vai ser a parte de localização, leitura de mapas, com as setas, vai explicando as direções. Ah, eu não tenho imagem, né? Pensa sem a imagem, fica apontando para lá e para cá, e o surdo vai te seguindo naquela sinalização e vai dando um nó, né? Importante, tá? Essa questão do uso da imagem. E daí vai sinalizando e vai explicando, daí a percepção visual possibilita entendimento. Isso precisa andar em parceria, ok? Bom, pode passar. Também na disciplina de arte, né? Dá para usar pedagogia. Estou explicando ali as tintas, como que é usado. Daí eu já vi outra que vai explicando ali como vai fazendo o material. É melhor, eu acho melhor usando a imagem, tá? Eu acho melhor, eu acho mais visual. Eu tenho a imagem, a questão da cultura indígena, né? Do que eles usam ali, no caso da peteca.
essa questão cultural da tinta, de como é feita. Então, precisamos possibilitar que os dois andem em parceria, tá? Os dois. Pode passar? Pensem em mim. Eu uso a pedagogia visual. Eu tenho muito interesse, né? A Campelo, né? Tudo que ela traz, tudo que eu li, daí eu fui planejando e eu percebi que eu já aplicava isso na minha prática, mas eu não sabia que era pedagogia visual. Isso na escola de surdos, no ILES, no colégio. Então, é a questão do ensino bilíngue, né? Então, a Campelo, tá. Daí o planejamento, daí eu fiz o vídeo, fui sinalizando, eu fui explicando as soluções químicas. Então, tá ali a apresentação. Ah, só a teoria, só teoria. Se você não faz prática, mas tá, dá para mostrar, tá? Eu também tive que me esforçar, pensar em estratégias, raciocinar e me preocupar com o aprendizado desse surdo. Então, eu apliquei a metodologia visual, eu consegui. E eu percebi que os alunos conseguiram aprender. Eu me senti orgulhoso. Eu agradeço muito a Campelo por essa questão da pedagogia visual, porque nenhum outro autor aborda isso com tanta profundidade. Isso realmente me ajudou a entender. Agradeço muito a pedagogia visual. Pode passar. Então, só mostrando aí as possibilidades, né, que eu fui explicando ali. Se você tem vontade, interesse, tá os links aí. A Unicef vai estar disponibilizando, daí você pode ver no chat. Então, é uma possibilidade aí, né? De treinar, de melhorar, de qualificar e de deixarmos as práticas tradicionais ouvintistas de lado. Então, é como a Campelo explica mesmo, né? Lembram dos pilares? As estratégias, a pedagogia, a metodologia, a língua de sinais, a cultura, a visualidade? Tudo isso é o pilar da educação de surdos. Passa. Então, sendo assim, né, eu já fiz a minha apresentação sobre a questão da pedagogia visual no ensino. Se vocês já me conhecem aí, pode partilhar essa informação, compartilhar o link do YouTube. É importante, eu quero agradecer muito a atenção nessa live. Mas, né, se alguém aí tiver alguma dúvida, pode estar me perguntando. Quer colocar no chat? Daí a intérprete me passa. Eu vou ficar aqui esperando um pouquinho para ver se aparece alguma coisa no chat para a gente trocar. Ainda temos um tempinho aí, né? Então vamos aproveitar. Então tivemos aí uma dúvida no chat. Gostaria de saber. Então, agora a intérprete vai me passar a pergunta que foi feita no chat. Gostaria de saber o que fazer com os alunos que têm uma grande dificuldade no aprendizado, tipo alunos que têm dislexia.
Pergunta polêmica, hein? Difícil, até um pouquinho mais pesadinha. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso conhecer este aluno. A dificuldade dele, tá? Ele tem dislexia? Ok. Eu preciso ter contato, eu preciso conviver com este aluno e perceber o que eu posso fazer, as estratégias da pedagogia visual que eu posso estar ofertando. Lembram que eu falei da tentativa 1? Tá, ofertei, não deu certo, eu vou para a tentativa 2. Deu errado, deu errado, deu errado, eu vou tentando quantas vezes forem necessárias até eu conseguir. Quando você faz comida, não deu certo, ficou ruim. Eu vou tentar fazer de novo. Ai, não tá bom ainda. Eu vou tentando, tentando até ficar delicioso. É igual. A gente vai tentando, tentando, tentando. Eu ofertei, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Vou continuando as tentativas. Mas assim, evitem ficar pedindo, ó. Por exemplo, eu já ensinei. Eu já tive outro aluno com dislexia, mas ele é outro aluno. Ele aprende de outra forma. Todo dislexo é igual? Não. Eu preciso ensinar de forma diferente. As tentativas serão diferentes. Então, os surdos, né? O surdo autista, o surdo com deficiência intelectual, com dificuldade de aprendizagem. Então, são tantas dificuldades que a gente pode encontrar. Meu Deus! Na sala, em uma sala, eu tenho tanta diversidade e eu preciso respeitá-las. Eu tenho um surdo cego. Eu vou ter que usar bastante o tato, a sinalização. Imagem, não vou poder usar. Libras tátil. Eu tenho que tentar. Fico tentando, né? Arregaço as mangas e vamos lá. Eu tenho um surdo cego com um pouco de resquício visual. Se eu usar aproximação, eu vou ter que usar uma imagem gigante e mostrar, tá? Agora, dislexia, eu vou ter que ir tentando. A pedagogia visual dá para usar? Quais são as possibilidades que eu consigo aplicar? Eu tenho que continuar tentando. Temos outra pergunta da Ana. Queria saber sobre a possibilidade de oferecer a Libras para todas as crianças. Boa pergunta. A Libras para surdos e ouvintes, para todas as crianças, é o que nós torcemos e queremos no futuro próximo. Precisa. Se nós queremos igualdade, a gente precisa. As crianças ouvintes aprendem Libras e elas vão levar isso para a vida. A questão de conhecimento, de cultura, de identidade, a questão comunicacional com o surdo vai ficar muito mais tranquilo. Nós podemos ter uma comunidade surdo e ouvinte de forma unida, mas infelizmente hoje parece vivemos em dois mundos, porque os ouvintes não conhecem os surdos e os surdos conhecem os ouvintes pouco, né? Isso é triste, mas vamos torcer para que esse futuro, eu acredito que vai. De tanta discussão, de tanto discutirmos propostas, eu acho que as crianças vão aprender Libras. Nas universidades nós já temos aí as disciplinas de Libras, né? Temos aí cursos de Libras, mas
Mas a maioria, né, tem ali dificuldade para aprender e gravar, já são mais adultos e acabam conhecendo mais a teoria. Mas eu torço para que essa proposta se inicie com as crianças, ok? E agradecer a pergunta com o tema dislexia foi da pessoa Gerdeane. Obrigada pela sua contribuição. Então, as perguntas, pelo jeito, aí no chat acabaram. Eu quero agradecer a todos, tá? Novamente, pelo interesse aí, por terem ficado todo esse tempo aqui comigo. Foi muita informação, né? A pedagogia visual, ela usa muitos materiais para os surdos, e não é só língua de sinais, não é só sinal. Precisa ser muito usada a pedagogia visual. Eu espero ter estimulado vocês. Obrigada.